Aqui é o Danny Haifong, e esses são os principais destaques de hoje. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica emitiu um alerta severo para os navios que tentarem atravessar o Estreito de Hormuz sem a devida autorização. Abre aspas, e aqui está. Abre aspas. Agora o deputado Ghalibaf apresentou. Transiting the Strait of Hormuz is only possible with IRGC naval permission. If any vessel attempts to pass the strait without the permission of the US, of the Iranian Navy, it will be responsible for any consequences that are experienced. Now, MP Ghalibaf has put Mohammed Ghalibaf, the head of the parliament, in Mohammed Ghalibaf, presidente do parlamento do Irã, rebateu a afirmação de Trump de que o Irã estaria entregando tudo agora aos Estados Unidos. Ele disse que a única colheita acontecendo neste momento são as décadas de desconfiança em relação aos Estados Unidos. E também soubemos que há um pânico enorme acontecendo agora dentro de Israel. Uma nova pesquisa da Universidade Hebraica de Jerusalém mostra que 92% dos israelenses acreditam que o Irã saiu vencedor da guerra nesse acordo com os Estados Unidos, o que indica um nível de pânico em Israel que não se via há décadas. Para conversar sobre tudo isso e muito mais, está aqui comigo Larry Johnson, ex-analista da CIA e atual comentarista, analista e jornalista de geopolítica. Larry, good to see you again. Senhor. Larry, bom te ver de novo. Senhor, como vai? Estou ótimo. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo. Isso ajuda o programa a ganhar destaque no algoritmo do YouTube. Então vamos lá. Um navio teria sido atingido depois daquele alerta, Larry, do IRGC, dizendo que a marinha iraniana deve ser consultada e dar permissão para qualquer embarcação passar por ali. Ainda não ouvimos nenhuma resposta específica de Washington sobre esse incidente, mas isso é um grande golpe nas notícias de que os Estados Unidos estariam conseguindo tudo o que querem do Irã. O que está acontecendo e o que você acha desses últimos desdobramentos? Bom, quem quiser saber o que está acontecendo, é só olhar ali no Estreito de Hormuz. Entra no site marinetraffic.com, que mostra um mapa em tempo real, com a posição dos navios, quem está passando por onde. E agora, não tem nada passando. Ou, deixa eu ver. Bem ali na costa, logo ao oeste da ilha de Kashmir, tem um barquinho indo para Bandar Abbas e olha, 3 navios pequenos também indo nessa direção. O único navio que está entrando no estreito se chama Houthi. E é só isso. Os que saíram recentemente estão todos indo para a China, para o Paquistão ou para Singapura. Então, sabe, o Trump comemorando, dizendo, conseguimos tirar 19 milhões de barris de petróleo na terça-feira, e falando de todos esses navios que estariam circulando. Digamos que ele estava confabulando, ele estava dizendo algumas coisas que simplesmente não são verdadeiras, são imprecisas. E o Irã continua com controle total do Estreito de Hormuz. A realidade é que não há nada que os Estados Unidos possam fazer, militarmente, para abrir aquele estreito a um custo que o país esteja disposto a pagar. E deixa eu explicar o que quero dizer com isso. Os Estados Unidos poderiam concentrar recursos militares suficientes, navios, pessoal, forças aéreas, e, no fim, neutralizar a capacidade de retaliação do Irã. Poderiam. Mas isso teria um custo enorme, uma perda significativa de vidas e de ativos navais. E, na minha opinião, levaria mais de 6 meses para tentar fazer isso. E isso é dizendo que mesmo que eles decidissem fazer isso, mobilizar a força necessária para conduzir uma operação dessas, levaria pelo menos 1 ano. É isso que eu estou dizendo. Eles não podem simplesmente apertar um botão e, de repente, pronto, vamos abrir tudo. Então, o Irã é quem tem as cartas na mão aqui. Aí você tem esses outros problemas que afetam o estreito. Quando você abre o mapa e dá um zoom para fora, meu Deus, o Golfo Pérsico está cheio de navios que estão parados ali há 4 meses, acumulando cracas no casco. E a salinidade da água é algo que vai exigir, sabe, que todos esses navios passem por uma rotina de limpeza e manutenção antes de poderem voltar a operar de verdade.
Então, não é como se esses navios estivessem ali parados, prontos para encostar na costa, serem totalmente reabastecidos, cheios de petróleo, e depois saírem navegando como se tudo tivesse voltado ao normal. Não, isso não está acontecendo. E é aí que o Trump tem sido enganoso. Outra coisa que o Trump também não deixou claro é o seguinte: por que ele assinou o memorando de entendimento? Por que ele fez uma mudança tão rápida, depois de tanto tempo enrolando? É porque ele finalmente foi informado sobre o quão grave é a situação em relação ao petróleo bruto pesado, que é usado para refinar e produzir combustível de aviação e diesel. Eu descobri isso há pouco tempo. Eu não sabia antes. Mas uma refinaria, quando trabalha com petróleo pesado, precisa fazer uma escolha. Vai produzir diesel ou vai produzir combustível de aviação? Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Só dá para fazer um de cada vez. E eu nem sei qual é o intervalo de tempo entre terminar o processo para produzir diesel e conseguir mudar para produzir o combustível de avião. Eu realmente não sei. Tenho certeza de que alguém por aí sabe. Mas pode haver uma escassez em, digamos, 2 semanas se a gente ficar sem esse petróleo pesado. E aí vai ter uma crise séria de diesel e de combustível de aviação, para a qual não existe uma solução fácil. Neste momento não está saindo petróleo suficiente do Golfo Pérsico. Right now, there's not enough crude flowing out of the Persian Gulf. It's been 20% cut off for 4 months. Tem sido um corte de 20% já faz 4 meses. E para compensar isso, os Estados Unidos têm usado a reserva estratégica de petróleo. Bom, basicamente, sabe aquela música Running on Empty? É isso que a gente está fazendo, rodando no limite. E quando chegar nesse ponto, agora a gente deve estar em torno de 100. Temos, digamos, 320 milhões de barris de petróleo ainda na reserva estratégica dos Estados Unidos. Mas desse total, é preciso manter 140 milhões lá para estabilizar as cavernas de sal onde o petróleo é armazenado. Porque se tirar demais, do jeito que o petróleo é removido, é preciso bombear água para dentro. A água se mistura bem com o sal e vira salmoura. Já o petróleo não se mistura com o sal. É por isso que essas cavernas são usadas para guardar o petróleo. Doesn't mix with salt. So that's why they use the stores oil there. But if you have to pump in enough water, all of a sudden that water can soften. Mas se você precisa injetar muita água, de repente essa água pode amolecer e desestabilizar essas cavernas e elas acabam desmoronando. Então, basicamente, você tem 180 milhões de barris de petróleo. Mas nem tudo é petróleo pesado. É petróleo leve. E eu acho que, na verdade, a proporção é de mais ou menos 2/3 de petróleo leve, que é o que vira gasolina. O restante é, digamos, uns 40 milhões de barris de petróleo pesado. Agora, quando a gente olha para o consumo diário nos Estados Unidos, o total é de cerca de 20 milhões de barris por dia. Então vamos supor que o diesel e o combustível de aviação representem o quê? 25%? 50%? Essa é outra boa pergunta para fazer para os buscadores de inteligência artificial. Então isso está chegando num ponto crítico. E o Estreito de Hormuz continua sendo um ponto estratégico que representa uma ameaça para a economia, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Vamos falar sobre isso, Larry. Sobre o que o Irã quer dizer exatamente com... Opa, desculpa, essa era a fonte errada aqui. Preciso tirar essa e colocar a certa. Pronto, agora sim. Vamos entrar nesse assunto. O Dropsite News noticiou que nesse alerta foi dito que uma nova rota foi anunciada, que autoridades teriam anunciado uma nova rota para o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz, sem informar ou coordenar com a República Islâmica do Irã, e que isso seria inaceitável e totalmente perigoso. Disseram que uma organização marítima internacional, ligada à Oman e à ONU, teria anunciado um corredor marítimo temporário para permitir que centenas de navios e cerca de 11 mil marinheiros retidos pudessem atravessar o Estreito de Hormuz. E isso acontece, Larry, justamente quando o governo Trump está dizendo que o Estreito de Hormuz está completamente aberto e que os navios estão passando em número recorde. Mas o Irã está dizendo que isso é pura besteira. That's complete bullshit.
Vai lá agora. Entra em marinetraffic.com, dá uma olhada. Take a look. Right. Certo. Tudo bem. Então, o que você pensa sobre o perigo que o Irã está mencionando? O que exatamente o Irã quer dizer com esse perigo nessa rota marítima? Eu vou procurar essas informações enquanto você fala. Well, I mean, Iran's taking Bom, control. o que eu quero dizer é que o Irã está assumindo o controle. Eles vão decidir quem pode navegar, onde e quando. Então, se os navios desligam os transponders, esquecem que ainda existe o radar, e o radar continua mostrando aquele alvo desconhecido, sabe? Aí o Irã manda os barcos de patrulha para descobrir quem é você, o que você está fazendo. E esses barcos estão armados de um jeito que podem disparar um míssil contra um navio. Então, não é como se esses navios estivessem entrando e saindo livremente. É isso que é tão absurdo nessa história. É um número muito, muito pequeno. Pois é. Mas aí você tem que se perguntar por que eles estão mentindo sobre isso. But you gotta ask yourself, why are they lying about this? Certo. Bom, aqui está o mapa ao vivo. É desse mapa que você estava falando? Talvez não. Yeah. Okay, yeah, so drill down. You drill down to the Persian Gulf. Certo. Keep going. Isso, agora aproxima. Vai descendo até o Golfo Pérsico. Continua. Aí chegamos isso. Continua. Volta um pouco para a esquerda e sobe. Aí pronto. Agora vai reto para cima. Ok, aí está. Continua, agora aproxima de novo. Sobe mais um pouco. Não, você está voltando. Aproxima de novo. Keep going up. No, you're coming back. Go drill in. Beleza, vamos lá. There. Aí tá. Certo, esse é o Estreito de Hormuz. Uau. Wow. Okay. Certo. Isso é muito safranifo. Tem muitos navios lá, mas não estamos saindo pelo estreito, certo? Correct? Não. Yeah, and that's real time. Isso é em tempo real. É isso que eu tô dizendo. Eles estão mentindo. Então a gente precisa dar um passo para trás e pensar, olha quantos estão lá dentro. Agora outra coisa. A gente continua ouvindo que o Golfo está minado, mas até agora não vimos nenhuma prova de navios sendo atingidos por minas e explodindo. Eu fico me perguntando se isso não foi só uma operação psicológica em vez de uma informação de inteligência real, sabe? Eu não sei. Bom, por que o Irã precisaria colocar minas se a marinha deles já tem capacidade de atacar navios em qualquer lugar? Quer dizer, isso é um grande investimento. É um investimento, e além disso, é difícil remover as minas depois. Sim, não, eu concordo. Porque, olha, da última vez que eles tentaram, eles colocaram minas no Golfo Pérsico para impedir o movimento de navios. Isso foi lá em 1987, durante a guerra com o Iraque. Naquela época, o Irã tinha uma capacidade naval bem limitada. Eles tinham alguns navios que conseguiam sair e lançar minas, e essas minas serviam para criar uma ameaça, para evitar que outros navios passassem, tentando cortar o fluxo de recursos para o Iraque. Porque lembra, os Estados Unidos estavam ajudando a financiar aquela guerra contra o Irã. Então o Irã fez o que era, digamos, uma reação razoável, racional, tentando revidar. Mas, sinceramente, hoje eles nem precisam mais de minas. Eles já têm mini submarinos submersos. Eles têm drones subaquáticos, têm drones de superfície, têm embarcações de superfície que podem carregar mísseis do tipo barco para navio, como eles chamam. Tem drones aéreos, tem mísseis de cruzeiro de curto alcance, mísseis de cruzeiro de defesa costeira, tem mísseis balísticos de curto alcance. Ou seja, tem várias opções que podem usar para ameaçar ou atingir um navio específico. Eles não precisam criar uma ameaça que prenda todo mundo, a menos que, claro, esse tenha sido o objetivo. Enquanto as seguradoras, especialmente a Lloyd's de Londres, perceberem a possibilidade de uma ameaça por minas, esses navios não vão sair do lugar. Então, existem vários obstáculos internos que impedem esses navios de se moverem. Sem falar na questão de tem algum petróleo nos terminais, algum gás natural liquefeito disponível para carregar. No Catar, o GNL foi muito danificado e talvez leve 1 ano ou mais para ser consertado. Então esse é outro problema.
O que a gente pode afirmar com certeza é que desde que o estreito foi reaberto sob esse memorando de entendimento, há mais de uma semana, nenhum navio relevante passou por lá levando petróleo para os Estados Unidos ou para a Europa. Está indo para a Ásia. Sim, quer dizer, o Irã deixou isso bem claro. Mesmo assim, Larry, os Estados Unidos, o governo Trump, continuam divulgando essa ideia de que tudo que o Irã vai ganhar com esse acordo vai acabar voltando para os Estados Unidos. Seja com os embarques de petróleo, por causa do alívio temporário das sanções, ou com os ativos descongelados. Os 12 bilhões de dólares que, segundo dizem, já voltaram para o Irã a partir de bens que tinham sido confiscados em lugares como o Catar. Mas o Ghalibaf fala logo de cara. Como é que as negociações estão andando com declarações desse tipo? How are negotiations actually going? With comments like these, it's obvious that the Iranian side is not trusting. É claro que o lado iraniano não confia nos Estados Unidos. Dá para ver que há muito pouca boa vontade ali. E do lado americano, quase não há comentários. O Trump está apresentando tudo de uma forma bem entusiasmada. Mas eu acho que o público em geral, nos Estados Unidos, não confia muito no comportamento do próprio país nesse acordo, mesmo querendo que ele dê certo. A grande maioria das pessoas quer que funcione. Mas também a grande maioria vê esse acordo como algo que não se sustenta no longo prazo. O que você acha disso? Bom, vamos inverter a pergunta. Se os Estados Unidos não gostam do acordo, o que eles podem fazer a respeito? Essa é uma boa pergunta. Quer dizer, o que ele pode fazer? Vai invadir o Irã? Não. Não tem capacidade para isso agora. E pelo que parece, eu sei que já foram preparados os planos para começar a redistribuição dos recursos aéreos e do pessoal militar dos Estados Unidos que tinham sido enviados para frente. Esses planos já estão prontos há pelo menos 2 ou 3 dias, mas ainda não foram aprovados. Quando forem aprovados e o pessoal começar a voltar, a capacidade dos Estados Unidos de realizar ataques contra o Irã vai diminuir, não aumentar. Vai ficar menos capaz de usar qualquer tipo de força militar contra o Irã. Para usar força militar de forma eficaz contra o Irã, seria preciso manter os recursos que já temos e provavelmente reforçá-los. O problema é o seguinte, você lembra que a gente falou sobre isso? Existe o que chamam de petróleo leve e petróleo pesado. É do petróleo pesado que saem o combustível de aviação e o diesel. Então, no começo da guerra, a produção de diesel estava nesse nível, a de combustível de aviação também, e basicamente atendiam a demanda. A guerra começa. O que acontece? A demanda por combustível de aviação sobe. Por quê? Porque os aviões comerciais continuam voando, e eles precisam desse combustível. Só que agora você tem todos esses jatos militares realizando operações de combate que antes não existiam. Bom, e agora você está fazendo isso no momento em que o fornecimento de petróleo, que existia no começo, ou antes do dia 28, caiu 20% por causa do fechamento do estreito. Então tem menos oferta, mais demanda, o preço dispara. Mas o fato de o preço subir não quer dizer que toda a demanda vai ser atendida. Agora, se os Estados Unidos decidirem voltar à guerra, a gente vai ver que, assim como já esgotamos parte dos nossos sistemas de armas, também esgotamos nossa fonte de combustível. É como se estivéssemos rodando no limite, entende? Então, os Estados Unidos têm opções bem limitadas sobre o que podem fazer contra o Irã do ponto de vista militar. Por isso vão ter que apostar mais no lado diplomático. E ver os Estados Unidos se envolvendo em diplomacia vai ser bem interessante, considerando o histórico que o país tem com isso. É como ver um porco andando de bicicleta. E isso é dizer bem por alto, mas também acho que é uma imagem muito bem-vinda. Mas Larry, será que Israel tem alguma noção?
Eles parecem completamente obcecados por guerra, pela ideia da grande Israel, por genocídio. Sabe, eu mostrei isso no começo, uma pesquisa da Universidade Hebraica de Jerusalém, feita junto com um centro de estudos. E não é só que 92% dos israelenses acham que o Irã saiu vencedor. Também é que agora os israelenses têm uma opinião muito ruim do próprio governo e do Netanyahu. Mas pelo fato de eles estarem falhando na capacidade de continuar a guerra, é impressionante pensar em como deve ser dentro dessa colônia. Então, Larry, Israel ainda está atacando o Líbano. Isso aconteceu durante a noite. Eu posso até mostrar aqui. Será que o Irã vai responder? O que acontece a partir de agora, quando parece que é Israel quem está fazendo o papel de, entre aspas, desestabilizador? E agora o Netanyahu está dizendo que o Trump concordou que Israel pode permanecer no Líbano. E claro, isso significa atacar o Líbano. O que você acha disso? Que foi our strength eu não vi isso. Parece que, no sul do Líbano, o ministro da Defesa de Israel disse que houve, não sei se foi um ataque de drone, no sul do Líbano, que matou 2 pessoas durante a noite de ontem. Certo, ainda tem sim, aqui está. Pode seguir. Não. Pronto, agora sim. Esse compartilhamento de tela no StreamYard é super irritante. Beleza, vamos lá. Isso aconteceu durante a noite, no final do dia 24 de junho. Então, isso não é um ataque em grande escala. Então eu não acho, sabe, que vai haver esse tipo de violência, e Israel tentou deliberadamente se safar disso. Mas eu não vejo isso mudando o cessar-fogo até agora. A estatística que eu acho fascinante é aquela que você mostrou. 92% dos israelenses admitem que, olha, o Irã venceu a guerra. O que é meio louco nisso é que se você assistir a Fox News nos Estados Unidos, meu Deus, lá dizem que os Estados Unidos venceram a guerra, que o Irã levou uma surra. É esse tipo de delírio que domina Washington, D.C. Enquanto os israelenses reconhecem que o Irã venceu até agora, isso não quer dizer que eles estejam dispostos a aceitar qualquer tipo de status quo com o Irã. Eles continuam convencidos ou comprometidos em querer destruir o Irã e eliminar os palestinos. Eu acho que se fala demais sobre o Bibi Netanyahu. O que o Bibi Netanyahu pensa? Qual é o futuro do Bibi Netanyahu? O que vai acontecer com o Bibi Netanyahu? O Bibi Netanyahu não importa nem um pouco. A única utilidade dele neste momento é que até pouco tempo atrás ele era visto como um ativo positivo para lidar com os americanos. Alguém que fazia os americanos se sentirem mais à vontade com Israel. Quando ele sair, as acusações de corrupção contra ele são sérias. Mas, quando ele sair, isso não vai mudar a política de Israel em relação aos palestinos ou aos iranianos. Na verdade, isso pode até ficar mais extremo. Mas o que muda é até que ponto os Estados Unidos vão estar dispostos a continuar financiando esse esforço. E a gente viu, até no artigo recente do Sy Hersh, que esse divórcio entre Israel e os Estados Unidos é real. A esposa do Alastair Crooke, a Aisling, publicou hoje, ou talvez ontem à noite, um ótimo resumo sobre o que a imprensa israelense está dizendo a respeito desse afastamento entre os dois países. Então, agora Israel está rapidamente chegando a uma situação em que já não tem mais aquela garantia total de que pode contar com os Estados Unidos para cobrir suas costas. E isso, no fim das contas, vai obrigar o país a mudar seus cálculos. É bom. Enquanto tudo isso vai alcançando Israel, surgem alguns relatos. Parece que Israel e o governo Trump, eu diria o regime israelense e o regime Trump, jogam um tipo de jogo muito parecido, só que com uma aparência um pouco diferente. Os dois gostam de girar e girar a narrativa sobre o que está acontecendo. E agora, o que parte da mídia israelense está dizendo é que Netanyahu teria convencido Trump de que Israel não deveria se retirar do sul do Líbano, apesar dos protestos do Irã contra isso.
Mas também há relatos de que o governo Trump teria uma lista de restrições sobre o que Israel deve ou não deve fazer. Essa lista ainda não veio a público, mas parece que por causa da necessidade urgente, da crise profunda para manter o memorando de entendimento vivo, o comportamento de Israel acaba sendo um obstáculo para isso, sem dúvida. O que você acha? Israel's behavior is an impediment to that, no doubt. Your thoughts? Yeah, well, the Pois é, aparentemente a conversa entre Netanyahu e Trump foi bem tensa. E olha, até o Seher chegou a descrever isso como um divórcio. Então o que a gente está vendo aqui é uma mudança fundamental na relação entre os Estados Unidos e Israel. E veja, já dá para perceber alguns sinais políticos disso. Olha só o tanto de dinheiro que o AIPAC gastou para tentar tirar o Thomas Massie do Congresso. Conseguiram se livrar de um deputado que ia votar contra eles, mas, ao mesmo tempo, 3 membros do Congresso que sempre votaram a favor do AIPAC de Israel perderam nas eleições de terça-feira em Nova York. Então me diz, de que adiantou? Gastaram todo esse dinheiro para derrotar um cara e acabaram perdendo 3 cadeiras. Isso é andar para trás, não é seguir na direção certa. E eu acho que tem um sentimento crescente de que os Estados Unidos estão muito presos a Israel. Quer dizer, vamos encarar os fatos. O número, e não estou falando de sionistas, estou falando de judeus americanos em geral, e a maioria dos judeus americanos não se identifica como sionista. São só 10 milhões. E, no geral, eles já votam do lado democrata de qualquer forma. Então, do ponto de vista político, a gente precisa perguntar por que os republicanos são tão dependentes de uma fatia tão, mas tão pequena do eleitorado. E mesmo dentro do grupo sionista, as estimativas, eu perguntei uma vez ao Yaakov Rabkin, a estimativa dele era de uns 3 milhões desses 10 milhões. Ou seja, é uma quantidade insignificante, mas mesmo assim a gente acaba condicionando políticas e usando isso como um tipo de teste para avaliar as pessoas. Quer dizer, o John Fetterman esteve outro dia no programa do Sean Hannity e ele disse que se você não apoia Israel, você não é americano, certo? Ele é um sionista bem desagradável. Dá para imaginar alguém dizendo, se você não apoia Madagascar, você é anti-Madagascar? Escolhe qualquer país do mundo onde se exigiria um juramento de lealdade dos americanos. A única forma de ser um verdadeiro americano seria ter que apoiar um país estrangeiro? Me poupe. Desculpa, mas americanos como eu e muitos outros estão de saco cheio disso. Israel devia cuidar dos próprios assuntos, ficar na sua. Os Estados Unidos não têm obrigação nenhuma de se render, se submeter ou se curvar diante de Israel. Esse é um sentimento que está crescendo entre cada vez mais eleitores americanos. E isso está deixando os israelenses morrendo de medo. E isso acontece em todo o espectro político. Vai desde a extrema esquerda até pessoas que se consideram de direita. Está se tornando uma questão universal para Israel. Acho que é isso também que está alimentando o pânico e o desespero de Israel. Eles estão vendo esses números nas pesquisas. As pessoas estão apoiando esse acordo nos Estados Unidos. Eu vou mostrar alguns desses dados. Mas olha, também vou colocar aqui o que você mencionou. Aqui está o John Fetterman. Quer dizer, esse cara é um sionista ferrenho. É alguém que, junto com outros do Partido Democrata e ex-integrantes do governo Biden, já disse, sim, nós iríamos para a guerra com o Irã de qualquer jeito. Acho que isso mostra o caráter bipartidário da doença do sionismo dentro do governo dos Estados Unidos. Certo, deixa eu perguntar uma coisa. Por que esse ódio tão profundo contra Israel? Por quê? É porque, olha, se você tem tanto desprezo por Israel, claro que também é anti-americano. É contra a civilização ocidental, contra o capitalismo e contra o modo de vida americano. Agora, veja só, eles são todos socialistas, claro. E agora tem comunistas, tem marxistas, e se orgulham disso. E agora, claro, temos o Pete Housel, lá no Maine. Mais um que se diz comunista também. E o pior é que isso nem é mais visto como algo ruim.
I mean, this is what passes for political leadership. Quer dizer, é isso que chamam de liderança política, Larry. Olha, eu diria pra ele continuar, cara. Se continuar falando desse jeito, vai acabar transformando os Estados Unidos inteiros em socialistas. Porque aqui você tá parecendo muito mal. Tá parecendo um sionista histérico, completamente ignorante e absolutamente imbecil. Absolutely imbecilic Zionist. Well, yeah, just take what he's saying and substitute the name of any other country. Olha, é só pegar o que ele está dizendo e trocar o nome por qualquer outro país e você diria: isso é um absurdo. Pois é. Essa é a realidade. É absurdo, especialmente quando se trata de Israel. E eu ouvi um outro comentarista num painel insistindo que os Estados Unidos não tiveram nenhum papel na criação de Israel. Como é que é? Você é tão ignorante assim em relação à história? Vai até a Biblioteca Truman, em Independence, no Missouri, onde eu cresci. Aliás, minha esposa e eu moramos por uns 10 meses bem em frente à Biblioteca Truman. E lá tem uma sala inteira dedicada à criação de Israel e ao papel que o ex-sócio comercial do Harry Truman, que era judeu, teve para convencer o Truman a fazer os Estados Unidos apoiarem e ajudarem a reunir outros países em torno da resolução da ONU que criou o Estado de Israel. Quer dizer, os Estados Unidos tiveram sim um papel fundamental nisso. Tem gente que quer fingir que isso nunca aconteceu, mas isso é simplesmente uma mentira. Olha, quero dizer, os Estados Unidos, naquela época, durante a Segunda Guerra Mundial, tinham uma política bem clara de recusar a entrada de pessoas que pudessem ser identificadas como judias, dizendo para elas irem para Israel. Tipo, vão para lá, se estabeleçam lá, porque já estava claro que algo estava se formando. E a gente sabe que isso acabou culminando na Nakba, poucos anos depois. Então é completamente absurdo achar que os Estados Unidos, justamente quando estavam se consolidando como uma superpotência, não iriam tentar tirar proveito de algo que já estava no ar. Ou melhor, pegando fogo no ar. Agora, Larry, eu queria te perguntar uma coisa que tem me incomodado. Eu sinto que existe uma guerra de propaganda em várias frentes. Tem, claro, o pessoal do lado do Trump, o MAGA, ou como quiserem chamar, gente que está tentando empurrar a ideia de que o Irã precisa ser totalmente derrotado. Eles estão entrando tudo que a gente quer. Tem também outras pessoas que se opõem à guerra dos Estados Unidos e à guerra de Israel contra o Irã, mas que agora estão muito desconfiadas do envolvimento do Irã nessas negociações. Elas levantaram uma questão sobre Gaza e sobre o primeiro ponto do memorando de entendimento, que fala em acabar com a guerra em todas as frentes, mas não menciona Gaza de forma explícita. Recentemente, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, disse ao Hamas que o Irã vai colocar o tema de Gaza nessas conversas. Mesmo assim, a gente tem ouvido muita gente comentar, vejo isso direto nas redes sociais, pessoas que até já viajaram para o Irã, que sempre defenderam a paz, sendo bem críticas em relação a esse processo. Como você vê esse envolvimento e esse tipo de debate sobre a veracidade, a validade e a legitimidade da participação do Irã no memorando? E se o país está tomando a decisão certa? Eu, pessoalmente, não acho que seja o caminho certo, mas queria saber a sua opinião sobre isso. You going to the Red Elementary Bracer? No. No. Não. That right there. Então veja bem, o Irã foi obrigado a abrir mão da sua soberania a entregar o controle do Estreito de Hormuz? Não. O Irã exigiu que o território do Líbano fosse respeitado, que a integridade territorial e a soberania fossem respeitadas? Isso foi rejeitado? Pois é. Isso é o que acontece. Tá, tudo bem, me explica de novo qual é o problema. Por que isso é ruim para o Irã? Eu não entendo. Eu não faço ideia. Quer dizer, para mim parece que existe um niilismo muito profundo, sabe? E eu entendo o ponto de querer ver um país tão resiliente e firme como o Irã tem sido, querendo continuar testando os limites. Mas eu não acho que esse seja o caminho certo, porque isso é algo de longo prazo. Quer dizer, não é algo que vai se resolver rápido. Primeiro, quase nenhuma guerra se resolve em menos de um ano.
E eu também não acho que isso vá ficar nesse mesmo estado para sempre. Os Estados Unidos e Israel são o que são, e o Irã é o que é. Então eu penso, talvez um pouco de paciência. Talvez o Irã esteja fazendo o que acha que precisa fazer, o que pode ser benéfico para ele. Parece que eles estão conseguindo muitas vantagens para si mesmos, e isso acaba sendo um ganho grande para todo mundo, para os palestinos, para o Líbano e por aí vai. Mas enfim, volto para você. Palestinians, Lebanon, etc. But back to you. Well, again, how long? Bom, de novo, quanto tempo faz? Você sabe, Israel invadiu o Líbano pela primeira vez lá em 1982. Então já se passaram 44 anos. E agora, pela primeira vez em 44 anos, os Estados Unidos assinam um documento que reconhece o direito do Irã de garantir a integridade territorial e a soberania do Líbano. Algo que nunca tinha acontecido antes. Absolutamente inédito. Então é por isso que quando esses críticos falam, eu só olho para eles e pergunto, afinal, o que exatamente vocês querem? Qual é o problema aqui? Querem continuar vendo iranianos sendo mortos em ataques americanos? Iranians killed in American attacks, or that now you've got the United States. Agora, os Estados Unidos estão numa situação em que, por causa do risco econômico, por causa do que vem pela frente, precisam negociar. Não gostam disso. E os termos do acordo, o Donald Trump continua tentando, ele se recusa a reconhecer quais são os termos reais. Finge que é outra coisa. Mas a realidade é o que é, e veja, os iranianos estão deixando o Trump recuar e fazer o jogo dele, fazer aquelas declarações absurdas de que conseguiu isso ou aquilo do Irã, e Tabaswid não conseguiu nada. E enquanto tudo isso acontece, o Irã está avançando. E não é só o Irã. Making progress. It's not just Iran. Look at what is happening. Olha o que está acontecendo com a nova arquitetura de segurança que está sendo montada no Golfo Pérsico, com o Paquistão tendo um papel de liderança. No domingo agora, os ministros das Relações Exteriores do Egito, da Turquia, da Arábia Saudita e do Paquistão se reuniram. Os iranianos não estavam lá, porque o ministro das Relações Exteriores do Irã estava na Suíça, se encontrando indiretamente com o Jody Vance. Então veja, há um movimento enorme acontecendo agora para criar essa arquitetura de segurança de que a gente vem falando. A ponto de que, bom, isso está se tornando real. Não é mais uma ideia distante ou vaga. Há um avanço concreto nisso. There is actual movement forward on that. Yeah, well, Bom, talvez a gente possa falar mais sobre isso. Qual é o impacto disso, então, no resto da região? Até publicações bem tradicionais estão dizendo que a presença dos Estados Unidos ali é totalmente improdutiva, até contraproducente. A revista Foreign Policy, que é cheia de neocons, publicou um artigo de um autor do Instituto Cato, que também é cheio de neocons, dizendo que a presença militar de Washington no Oriente Médio é especialmente contraproducente. Ele argumenta que essa ideia de manter tantas tropas e tantas bases é algo relativamente novo das últimas décadas e que nada disso atendeu a nenhuma necessidade real de segurança, nem mesmo aos objetivos e interesses dos Estados Unidos. Não só em termos de segurança nacional, mas até na ideia de que essas bases aumentariam a influência e o domínio americano na região. Então você tem neocons mais moderados, ou até neocons de linha dura, falando desse jeito. Parece uma mudança bem grande, e mostra que eles já perceberam que essa nova arquitetura de segurança pode sim se tornar algo real no futuro. Ah, não, olha, a estrutura de segurança está mudando de forma fundamental. Então, primeiro, com os sauditas, por exemplo, eles deixaram bem claro para os Estados Unidos: não vamos fazer absolutamente nada com os acordos de Abraão enquanto os palestinos não tiverem um Estado, enquanto Israel não sair de Gaza e da Cisjordânia. Até lá, não percam tempo com a gente. O Catar e a Arábia Saudita, segundo uma fonte paquistanesa com quem o Pepe e eu temos conversado, estão dizendo que receberam garantias, ou informaram aos paquistaneses, de que estão expulsando os Estados Unidos da região. O Catar fala num prazo de 9 a 10 meses para fechar a base aérea de Al Udeid e tirar os americanos de lá. Então isso é real.
Essas várias bases que foram atacadas e, em grande parte, destruídas durante a guerra, não vão ser reconstruídas. E, com certeza, não vão ser reocupadas com 1.000 pessoas de novo. Então veja, o que a gente está vendo aqui é uma mudança significativa no papel dos Estados Unidos no Oriente Médio, ou na Ásia Ocidental, como você preferir chamar. A visão da China e da Rússia é que as nacionalidades árabes, turcas e persas, todas sob a bandeira do Islã, se unam para cuidar da própria segurança. E isso, claro, vai deixar Israel ainda mais apreensivo, porque Israel não vai mais poder usar aquela estratégia de dividir para conquistar. Eles vão enfrentar uma frente unida que, sinceramente, é muito mais poderosa militarmente do que Israel. Com os exércitos combinados da Turquia, do Egito e do Irã, e com a capacidade superior do Irã em mísseis balísticos, é algo para que Israel não está preparado. Então, sim, toda essa guerra de escolha iniciada pelos israelenses, com a conivência do Donald Trump, está se voltando contra eles. Está produzindo exatamente o contrário do que eles esperavam. E eles nem... O governo Trump nem soa mais convincente. Quer dizer, nunca soou, né? O que eu estou dizendo mais? Mas até o nível de confiança na posição deles, eu sinto que toda vez que o Marco Rubio aparece por aí, e isso tem um certo paralelo com a forma como os Estados Unidos lidaram com o conflito na Ucrânia, dá para perceber que quando o Marco Rubio é colocado na linha de frente, é sinal de que já não há confiança em conseguir nada além de um... Enfim, o Marco Rubio esteve recentemente no Bahrein, e eu tenho certeza de que você sabe da declaração feita pelos países do Golfo sobre a necessidade de manter o livre fluxo de tráfego no Estreito de Hormuz e a exigência disso. E foi lá no Bahrein que o Marco Rubio disse o seguinte. E aí a gente vai ter caos. Isso é inaceitável. Você pode chamar de pedágio, pode chamar de taxa, do que quiser, é só um jogo de palavras. A verdade é que nenhum país do mundo tem o direito de cobrar pelo uso de vias navegáveis internacionais, e isso nunca vai ser uma condição aceitável em qualquer acordo. O presidente tem sido absolutamente claro sobre isso. Então é isso. O Trump assinou o memorando de entendimento e as taxas estão sendo cobradas. Bom, não é uma via marítima internacional. São águas territoriais do Irã. A metade do caminho, 12 milhas da costa, já é território iraniano segundo o direito internacional. Ponto final. Eles dizem, exceto por isso. Sabe, a Inglaterra e a França poderiam, se quisessem, cobrar de qualquer um que quisesse atravessar o Canal da Mancha. A Inglaterra controlaria o tráfego até a metade e a França controlaria a outra metade. Eles nunca fizeram isso, mas veja, a ironia é que a única parte do direito internacional que talvez se aplicasse aqui é justamente uma convenção que os Estados Unidos nunca assinaram, porque não a reconhecem como legítima. Então é tipo, Marco, cala a boca, tá bom? Só cala a boca. A realidade é que o Irã vai cobrar um pedágio. Os Estados Unidos podem não gostar disso. Tá, e o que vão fazer a respeito? Como é que vão mudar essa realidade? A resposta é, não vão. E sabe, vão ser poucos, além dos Estados Unidos, talvez alguns países do Golfo, que estão sob sua influência, que vão protestar contra isso. Abbas Araghchi já disse que eles estão propondo uma estrutura institucional, com uma taxa no Estreito de Hormuz, para cobrir os serviços necessários para administrar tudo ali, inclusive em relação à China. E eu não vejo nenhum protesto vindo da China, considerando o quanto a China tem sido firme sobre a soberania do Irã e sobre a soberania de todos os países da região e do mundo, para que possam se defender, se for preciso, e proteger seus interesses, se for preciso. Isso não atrapalha a China, e, na verdade, não atrapalha o comércio internacional de forma alguma, a menos que os Estados Unidos tentem interferir, por mais insensato que isso possa ser. Yeah, well, again, we get back to the question of
Pois é. Então, de novo, a gente volta à pergunta: o que os Estados Unidos realmente podem fazer para mudar essa situação? Qual é a influência que eles ainda têm? Porque nesse momento os Estados Unidos foram obrigados a deixar várias bases que eram fundamentais no passado. E sem a presença americana ali, as chances de uma nova ação militar ficam extremamente limitadas. Agora já existem ordens preparadas para começar a retirada dos recursos aéreos, terrestres e navais dos Estados Unidos da região. Pelo que eu sei, essa ordem ainda não foi assinada. Quando for assinada e esses aviões começarem a sair, quer dizer, houve um relatório ontem que eu ainda não consegui confirmar de forma independente, mas dizia que 28 KC-135 já tinham deixado o aeroporto Ben Gurion. E por que isso pode estar acontecendo? Bom, esse seria o primeiro passo. Why might that be? Well, that would be a first step. So, you would take these aircraft. Então o que você faria é tirar essas aeronaves de perto de Ben Gurion e levá-las, por exemplo, para uma base aérea no Chipre, ou para uma base na Itália, ou ainda para uma base na Espanha, em Portugal, na França, na Inglaterra, porque elas vão precisar reabastecer. Ou talvez até mais ao norte, na Alemanha. E aí, quando esses F-35 tentarem voltar para casa, eles vão conseguir voar mais ou menos 720 quilômetros antes de precisar reabastecer, para então voar mais 720. A questão é, por quantas horas um piloto pode voar antes de precisar parar para descansar? Como não é uma situação de combate, talvez coloquem um limite de 8 horas ou de 12 horas por piloto. Eu realmente não sei qual é esse limite. Então vai levar um tempo até começar o processo de levar essas aeronaves de volta para os Estados Unidos. E enquanto estiverem nesse deslocamento, elas não vão estar disponíveis para operações de combate contra o Irã, o que reduz ainda mais o que Israel poderia contar ou ameaçar fazer. Larry, muita gente tem falado sobre a ideia da Grande Israel, mas eu vejo esse momento, na verdade, como uma grande crise para esse projeto de sonho do Partido Likud e dos outros fanáticos dentro de Israel que querem ver esse tipo de expansão, do Eufrates até, sei lá, o Mediterrâneo. Essa ideia de que eles vão se expandir dessa forma não parece que esteja acontecendo. Esse conceito está em colapso, em qualquer lugar que se olhe. O que você acha? Bom, são eles que ficam insistindo em do rio ao mar, e Israel só está projetando. Eles não querem que os palestinos reivindiquem isso, porque, segundo eles, esse é um direito israelense, sabia? Está escrito na Torá. É absolutamente ridículo. Quer dizer, é isso que sempre me deixa perplexo. Se Israel e os Estados Unidos, mas vamos falar só de Israel agora, porque é Israel que anda defendendo abertamente o sonho da chamada Grande Israel. Se eles querem isso com tanta força, por que simplesmente não fazem? Digo, eles tiveram que cometer genocídio em Gaza. Dizem que controlam 70% de Gaza. Eu nem sei o que isso quer dizer, sinceramente, porque para mim, isso significa muito pouco se Israel não consegue de fato estabelecer nada. Muitas situações coloniais, você é um estudioso de história, Larry. Quando você é um colonizador, precisa ter controle administrativo. Precisa administrar um governo colonial de verdade. Precisa ditar as regras. E eu não vejo isso em Gaza. Não vejo mesmo. O que significa ter 70% de controle? Que tem tropas circulando esperando para entrar? Eu não entendo isso, mas é o que dizem. E aí vem o Hezbollah. Eles não conseguem derrotar o Hezbollah. Já levaram uma surra em tantas batalhas, até recentemente. Eu não vejo esse sonho de uma grande Israel como algo parecido com a Síria, onde eles ocupam áreas desérticas. Tipo, eu simplesmente não vejo. Eles não estão enfrentando ninguém. O Jolani é basicamente a Al-Qaeda. Mas quando esse projeto começa a desmoronar, eu não vejo os sírios dizendo, beleza, é exatamente isso que a gente quer. Eu tenho a sensação de que tudo isso está vivendo de tempo emprestado. Mas talvez essa seja a minha visão otimista demais. Qual é a sua opinião sobre a situação regional quando a gente fala dessa ideia de uma grande Israel?
thoughts on the regional situation when it comes to Greater Israel? Yeah, well, I think the Greater Israel Project is now dead. Pois é, o chamado Projeto da Grande Israel está morto. Está morrendo. Não é sustentável. E o crescimento da oposição a ele mostra que está esbarrando nos limites do poder militar de Israel. Israel não tem um grande exército permanente, é um exército de reserva. E mesmo com o tamanho que esse exército de reserva tem, eles só conseguem lutar de forma eficaz em uma frente. Não conseguem lutar em várias frentes ao mesmo tempo. E é exatamente isso que estão tentando fazer. Atuar em Gaza, na Cisjordânia, na Síria e agora no Líbano. E o Líbano, em especial, é um grande problema para eles, porque o Hezbollah, apesar das tentativas anteriores de enfraquecer e derrotar o grupo, continua firme. E o uso de drones pelo Hezbollah tem se mostrado uma resposta muito, muito eficaz contra os ataques israelenses. Countermeasure to the Israeli attacks. E a gente tem uma pergunta do público, Larry, que eu, para ser sincero, não conheço muito bem. Mas um dos membros do programa mandou um super chat. Valeu demais, Trops. A pergunta é: o Larry sabe por que 3 enormes colunas de fumaça estão queimando há mais de 3 meses nos Emirados Árabes Unidos, visíveis até por satélite? Isso é algo intencional ou está fora de controle? Você está sabendo de alguma coisa sobre isso, Larry? No, I'm not. Não estou. Eu acho que são incêndios em poços de petróleo que eles não conseguiram apagar. É a única coisa que eu consigo imaginar que geraria uma fumaça daquele tamanho e continuaria queimando. Essa era uma das apostas dos Emirados Árabes Unidos. Eles achavam que, por causa de Fujairah, lá no sul, conseguiriam continuar exportando petróleo e não sofrer o mesmo que os outros países do Golfo. Mas o Irã resolveu isso bem rápido. Acabou com essa vantagem. Talvez para começar com essa pergunta. O que você sabe sobre aquela grande explosão que aconteceu há poucos dias em Ras Laffan? O que aconteceu lá? Você disse mais cedo no programa que vai levar pelo menos 1 ano, 2, talvez mais, para o gás do Catar se recuperar. Essa explosão catastrófica piora ainda mais a situação. Olha, de novo, eu não sei exatamente o que explodiu, nem o que foi danificado. Então qualquer coisa que eu dissesse seria só especulação. Mas não é exagero imaginar que isso não foi visto como algo positivo. E foi só um acidente? Pode ser. Dá para argumentar que foi um acidente causado pela instabilidade estrutural do sistema, resultado de ataques anteriores, o que pode ter contribuído para agravar a situação. Mas isso serve como um lembrete de que, mesmo com o petróleo saindo do Golfo Pérsico, o fato de o Catar não estar exportando gás natural liquefeito, e junto com o gás vem o hélio, significa que o mundo vai ficar com escassez desses 2 recursos por um bom tempo. Eu diria no mínimo uns 6 meses, talvez até 1 ano. E eu não poderia deixar de falar sobre o que aconteceu ontem à noite, algo realmente horrível. Os 2 terremotos na Venezuela com magnitude acima de 7. Agora, os números que estão sendo divulgados, ainda muito iniciais em relação ao impacto, são devastadores e trágicos. Mas, segundo as estimativas feitas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, o número de vítimas pode chegar a dezenas de milhares, talvez mais de 100 mil. No momento, são 188 mortos e 1.500 feridos, em 2 terremotos de magnitude 7 que aconteceram com apenas 39 segundos de diferença. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que, olha, a Venezuela chegou a construir uma infraestrutura bastante impressionante. Se eles mantiverem esses números abaixo do que foi previsto, isso quer dizer que a Venezuela tem sido muito resiliente sob as sanções, mas também mostra o nível de dano. Se isso continuar crescendo e chegar a esses números catastróficos, o impacto das sanções que ainda estão tecnicamente em vigor, apesar da administração Trump, e depois, bem, dos nossos grandes amigos, com quem agora temos esse ótimo relacionamento,
essas sanções na verdade não foram suspensas, especialmente aquelas sanções mais amplas que vão além do petróleo. O que você acha disso? Your thoughts on Yeah, its it hasn't really changed anything in terms of Isso na verdade não mudou nada, sabe? Não deixou o mundo mais pacífico, nem mais próspero. Essa mudança aí, tirar o Maduro, é basicamente se livrar de alguém que o Trump achava uma presença incômoda. E será que isso vai expor ou acabar expondo uma possível corrupção de agentes dos Estados Unidos? Eu acho que sim, talvez. E a propósito, eu vi que um dos seus comentaristas perguntou: que tipo de charuto eu fumo? Pois é, que tipo de charuto você fuma? Alec Bradley Superstition. É um stål das Kalent. Bradley Superstition. It's a cigar made in Honduras. Okay. All right. Ah, entendi. Beleza, muito legal. Isso é um mundo totalmente diferente para mim. Eu nunca fumei um charuto, mas você sempre parece vitorioso quando tá fumando um no programa. I waited Eu esperei até os 35 anos para desenvolver o vício. the vice. That's all right. That's Tudo bem, all right. tudo bem. Well, Bom, de qualquer forma, Larry, você tem alguma consideração final sobre a situação global atual, antes da gente encerrar e eu fazer alguns anúncios? do some announcements. Well, the biggest one is what's going to take place in Europe. Bom, o principal é o que vai acontecer na Europa. Estamos caminhando para uma guerra que, por enquanto, está limitada à Ucrânia, mas que pode se expandir além das fronteiras. Isso vai envolver a Europa, Alemanha, Reino Unido, França, Polônia, Romênia, Letônia, Lituânia. Todos esses países provavelmente vão acabar entrando nesse conflito. Eles vão sofrer danos significativos. Os russos estão preparados para isso. Eles já avisaram e esses avisos foram ignorados. Então, eu acho que a gente vai ver a guerra se expandindo na Europa antes de ver algo parecido no Irã ou no Golfo Pérsico. Iran or the Persian Gulf. Yeah, well, in Europe, especially their NATO Pois é, leader, na Europa, especialmente o líder da OTAN, o Rutte, eles vivem se gabando de terem participado de todas as guerras e de como foram absolutamente leais a essas causas que, no fim das contas, acabaram sendo derrotadas. Então, nenhuma surpresa aí. Mas sim, a coisa está acontecendo. A guerra na Ucrânia ainda não acabou, mas com certeza não está indo a favor deles. E é por isso que eles precisam dessas encenações com drones, dessas imagens, para tentar esconder a realidade. Mas nós estamos aqui. É para isso que estamos aqui. Para revelar e tirar o véu dessa propaganda de guerra. Gente, muito obrigado por estarem com a gente hoje. Quero garantir que vocês saibam. Eu não sei, espero que esteja lá, mas vou colocar. Sigam o blog do Larry Johnson, o Sonar 21. Eu vou colocar o link lá. Se não estiver, por algum motivo não estava. I am going to put it in there. If it isn't in there, nope, for some reason it wasn't, but now it is. So in the video description is sonar. Mas agora tá lá. Então na descrição do vídeo tem o sonar21.com. Ah, e também o Transition Protocol, né? Isso eu falei também, o Transition Protocol. É o programa do Pepe e do Larry, apresentado pelo Zulfikar Ali. Acho que ele já entrou em contato comigo. Eu devia entrar em contato com ele também, né? Caso ele queira combinar alguma coisa. Certo. Isso também tá na descrição do vídeo aqui embaixo. Então se inscreve lá, apoie o programa e clica no botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a impulsionar o canal no algoritmo do YouTube. E logo abaixo de todos os links do Larry, você encontra onde apoiar este programa. No Patreon, no Substack e em vários outros lugares. Beleza, eu volto amanhã com o nosso amigo em comum, Patrick Henningsen, no mesmo horário, 2 da tarde, horário do leste, no dia 26 de junho. Até lá, tchau! Eastern Time, June 26th. See you then.